Terceira aula aqui da série A Teologia da História. Essa série a gente buscou, né, aqui fazer uma síntese, pelo menos de 3 ideias, 3 conceitos que a gente encontra na obra do filósofo e historiador Henri Marrou, acerca da teologia da história. O próprio livro chama A Teologia da História, que, né, coadunam aqui com o nosso interesse, né, o objetivo do nosso trabalho. O primeiro conceito, a gente falou na primeira aula, é o de sentido da história. Em que sentido a história tem algum sentido, ou pelo menos algo que a gente possa, com a nossa inteligência, compreender, né? Por que nós estamos aqui, por que nós vivemos, por que nós temos história, o porquê de todos os acontecimentos. Será que eles têm uma ligação intrínseca entre si, ou se são só como o historicismo ou as filosofias da história nos mostram, né, relações desconectadas que a própria mente humana as conecta e imprime nelas um sentido, não que elas em si mesmas tenham um sentido final. Então a gente explicou mais ou menos na primeira aula que isso daí, né, esse tipo de pensamento também deriva de uma espécie de atrofia da escatologia, né, segundo o próprio Henri Marrou, né? E como essa atrofia da escatologia fez a gente perder o senso verdadeiro da história, o senso pelo menos da verdadeira história, que é uma história espiritual, uma história de salvação. Então há sim uma profanação da teologia da história, né, por conta dessa perda da ideia central, né, que nós consideramos ser a central da história, que é a ideia de fim, a ideia de escape, né, de escatologia, por conta principalmente de um excesso de individualismo que adentrou aí nos últimos séculos dentro da mentalidade geral, né, tanto da igreja quanto dos indivíduos. Certo? Então, por conta dessa profanação da teologia, da história, nós tivemos uma perda de sentido, né? Ou foi se pipocando sentidos e mais sentidos inventados pelos filósofos, né? Dentre um deles, a ideia de progresso, que, segundo vimos aí também um pouco na segunda aula, né, deriva, né, de uma secularização da própria teologia da história, transformada em filosofia da história. Então, nós falamos que se há um verdadeiro sentido para a história, esse sentido é espiritual, é um sentido de salvação, é um sentido dado pela fé, né? E se há um verdadeiro progresso, né, esse progresso tem que ser algo relativo a um conteúdo revelado, e o conteúdo que nos foi revelado, né, nos indica que há sim o crescimento de um corpo, né, o crescimento de um organismo, o crescimento de uma família, ou, mais a linguagem agostiniana, que nós gostamos muito de usar, a construção de uma cidade, certo? Uma cidade que tem em vista a sua perpetuação na eternidade, não neste mundo. A gente falou que o verdadeiro progresso da história está vinculado a este crescimento, né, que nos foi transmitido, de certa maneira, através da economia da revelação cristã, da revelação judaica, né? O plano divino, os mistérios da vontade divina, né, estão vinculadas a este progresso, ou o progresso vinculado a esta economia, ou o que diz essa economia. Então a gente falou que dentro do sentido real da história e dentro do verdadeiro progresso da história, há sim um centro a se observar, que é a encarnação do Verbo. A partir dessa encarnação, tudo que veio antes foi uma preparação, tudo que veio depois é um tempo de acabamento, né, para uma consumação final que vai ser dada no fim da história. Então a gente falou disso, então, resumindo, o sentido da história é um sentido espiritual de salvação, e o verdadeiro progresso da história é o meio pelo qual a salvação é efetivada, que é o crescimento do corpo de Cristo, né? Que em certo sentido,
gente pode tratar como crescimento da igreja também, né? Mas isso é complicado porque a gente vai entrar em questões, né, perigosas, como uma delas, né, como a gente disse, o próprio autor diz no livro, foi uma das causadoras dessa secularização da teologia da história em filosofia da história, que é a confusão entre o plano eterno e o plano temporal, né? A cidade de Deus como se fosse a própria história eclesiástica, né? A história da cidade de Deus é a história eclesiástica. Não há relação idêntica entre as duas coisas, apenas análoga, né? Mas, num certo sentido, a igreja que a gente segue, a igreja católica, a igreja que é o corpo do Cristo, né, vamos dizer assim, nesse sentido espiritual profundo, né, é ela que está sendo construída, né? E às vezes pode ter um sujeito que ele faz parte dessa cidade de Deus sem fazer parte da igreja, né, visível aqui da terra, né, sem estar vinculado a ela, pelo menos formalmente. Isso pode acontecer, mas a gente vai entrar em assuntos muito mais complexos. A gente viu aqui de passagem, mas não é o objetivo do nosso momento agora, porque o objetivo do nosso momento agora é dizer que, em vista do sentido real da história, que é a salvação, e do mecanismo pelo qual ela é empreendida, o corpo de Cristo, o progresso desse corpo, né, a gente pretende falar aqui sobre o terceiro aspecto que tem relação com essas duas coisas, que é o que Henri Malraux chama de caráter ambivalente da história, do tempo e da história, né? Principalmente da história, mas do tempo também. Por que do tempo? Como a gente já falou aqui em várias aulas, o tempo é a impermanência, né? O tempo é uma espécie de impermanência. Como Agostinho mostrou, que toda vez que a gente tenta visualizar o tempo, né, como uma unidade, como um objeto, a gente vê que ele já fugiu, já foi embora, né? E quando você tenta ver o próximo ainda não chegou, não está presente, mas quando você acha que ele está presente, ele já é passado, né? Então a ambivalência da história diz respeito ao tempo, mas não a esse tempo tomado abstratamente, o tempo vivido, né? O tempo onde nós agimos, o tempo relativo à ação humana. Então, este tempo relativo à ação humana, que é o tempo de vida, é o tempo vital, o tempo onde nós deliberamos, né? Exercemos atividades relativas à nossa vontade, né? Ao nosso impulso, nossas escolhas e eleições. Este é o tempo, né? Que também tem o seu caráter de impermanência, mas ele tem um caráter de ambivalência. Por quê? Porque o tempo vivido ele é muito mais complexo, né, do que nós costumamos pensar, porque houve um reducionismo, né, dessa questão em relação à presença aí de uma evolução técnica, das ideias de progresso, ou seja, da idolatria pura e simples do dever, né? Então a gente enxerga esse tempo vivido mais como um mecanismo pelo qual nós estamos presos, né? E que este mecanismo ele simplesmente tem objetivos que estão para fora da esfera humana, né? Como se o tempo tivesse uma qualidade por si só, né? E não que ele fosse apenas vamos dizer, um meio para que o homem atinja uma finalidade maior. Não, esse tempo já é o próprio fim das coisas. Alguns filósofos como Hegel, Bergson, eles viam no devir, né, do tempo uma espécie de tecido que obtém uma qualidade, né, por si só, uma qualidade fecunda, né? Então, ali dentro do tempo, né, da passagem das coisas, a gente vai gerando ali cada vez mais, né? Ou é gerado um super ser, né? O ser das coisas vai melhorando, vai progredindo, vai aumentando cada vez mais, né? E isso entra em contradição, né, com a filosofia clássica, né, que via justamente nesse devir
o contrário, que é o potencial de desagregação ou degradação. Tudo que está vivo caminha para a morte, né? O próprio Agostinho, ele não tinha uma filosofia centrada na essência, mas tinha uma filosofia centrada no ser, né? O verdadeiro ser, né? O ser é o verdadeiro, é o absoluto, é o eterno, certo? E não o tempo. O tempo ele é apenas algo do ser, algo que realiza o ser parcial. Ele é um veículo, é um meio para a realização do ser parcial, não do ser eterno. E muito menos o tempo é uma eternidade para Agostinho, né? Porque o tempo não tem o atributo da permanência, o atributo da imutabilidade, certo? Que são atributos do ser eterno, do ser absoluto. Então o tempo, ele, né, embora seja uma coisa positiva, algo que existe, ele não pode ter valores absolutamente positivos, né? Até porque dentro da filosofia do ser, tanto dos filósofos clássicos gregos, etc., quanto do próprio Agostinho, que tinha ali a sua influência platônica, né, o tempo ele passa a ser, na visão dessa filosofia, uma pedra de tropeço, um escândalo, e contraria totalmente os atributos do ser, porque ele é pura impermanência, né? Então, para que algo realmente pudesse ser alguma coisa, de certa maneira, ele deveria se ver livre do próprio tempo, né? Como Deus é livre do tempo, nós, para sermos quem nós somos realmente, em algum momento a gente vai ter que se ver livre do tempo, porque o tempo é um inexistente na existência. Como nós estamos pregados no tempo, há algo na gente que é inexistente, há algo na gente que espera ser realizado, que a gente já passou, não tem mais como ser realizado. Por quê? Porque os bens desta vida, os bens temporais, os bens que estão dentro da esfera do tempo, né, segundo Agostinho, eles têm uma característica: eles são e ao mesmo tempo não são. Então nós vivemos nessa tensão, a tensão de ser e de não ser. Não sei se foi isso que Shakespeare viu naquela famosa frase dele: ser ou não ser, eis a questão, né? Talvez ele quisesse ali poeticamente aludir a uma questão profunda que aparece na nossa alma, que é o seguinte: eu devo ser alguma coisa, ou eu devo admitir que eu não sou nada? Não, Agostinho vem e diz outra coisa. Ele diz: nós somos um misto de ser e não ser, porque o ser mesmo é aquele que não está sujeito à mudança, não está sujeito à impermanência, não está sujeito ao tempo. Então viver no tempo é essa condução, esse caminhar, esse peregrinar até a morte, pelo menos no sentido empírico da coisa, né? A instabilidade é a constante do tempo, e isso é um ponto pacífico entre os cristãos, né? Vamos dizer assim, o pensamento cristão, e até mesmo grande parte dos pensadores pagãos, pré-socráticos, socráticos, né, neoplatônicos e tudo mais, né? O que equivale a dizer que o tempo é o tecido incerto onde a nossa vida é tecida. Palavras de Henri Marroux. Toda a incerteza é o plano da nossa certeza. A nossa certeza é estar o tempo todo num mundo incerto, onde temos que construir a nossa vida. Então, a pergunta que a gente se faz é sempre a mesma: o que fazer com o nosso tempo? Qual será a ação que nós devemos empreender diante dessa incerteza? O que faremos daqui em diante? Certo? E isso tem clara referência ao ponto de partida, né,
que é a nossa própria história pessoal. Então, no fim das contas, a questão do sentido da história, do progresso verdadeiro da história, não só se refere a um ponto de vista coletivo, mas também individual, não apenas individual, porque não há individualidade onde não haja complementaridade, proximidade, sociedade, certo? Então, o indivíduo, ele é o centro da coisa, mas um centro pelo qual é, né, circundado toda uma esfera de relações de ordem social. E das relações de ordem social, a maior delas é a família. Portanto, esse indivíduo deve se inserir numa família. Ele tem que buscar a sua realização a partir desse ponto de partida seu, que é a sua história pessoal, dentro de um contexto geral, um contexto mais universalizante, uma realização para fora de si mesmo, uma doação dentro de um corpo que não é o seu apenas, não é o seu corpo atomizado, fisicamente presente ou fisicamente tomado como referência, mas um corpo, né, espiritualmente tomado como finalidade. Aí lembramos daquelas palavras terríveis e maravilhosas ao mesmo tempo de Cristo, né? Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Por quê? Porque essa unidade da história pessoal, essa unidade do seu ponto de partida físico e unitário, né, pessoal, ele é bastante perigoso, porque se ele se encerrar em si mesmo, ele não encontra a inserção dentro desse corpo. Então ele não progride junto com o corpo. Então ele não progride. Logo, o sentido da sua vida pessoal, da sua história pessoal, também se perderá. Esse é um sentido falso. E isso a gente vê tanto na vida prática do indivíduo, quanto na esfera espiritual, contemplativa, né? Nas duas esferas, né, há este abismo entre nós e o ser absoluto, entre o nosso ser parcial, o nosso ser e não ser, e o ser absoluto, que não é não ser em nenhuma medida. Essa é uma dissonância, vamos dizer assim, que, né, se estende da vida particular do indivíduo, mas também a vida coletiva, se estende à igreja, até mesmo a igreja, dentro da sua história, ela teve que fazer uma série de correções, de reformas, de adaptações, renovações, né? Por quê? Porque, de certa forma, o próprio tempo implica, a existência no tempo implica, né, na redução das coisas ao imperfeito, à imperfeição, à degradação. Então, se isso acontece no nível coletivo, por que acontece no nível individual? Nossa vida é uma série de tropeços e erros e sofrimentos e desgraças, muitas das vezes, né? E dentro da história, num sentido mais amplo, mais coletivo, mais universal, a gente percebe que é ponto comum. Todo mundo, de uma certa maneira, num certo momento, fala assim: pô, naquela época era tão bom. Aquele sentimento de nostalgia, né? Quando eu era criança era diferente. Ou até mesmo dentro das ordens religiosas da igreja, na época do nosso fundador as coisas eram melhores, precisamos reformá-las, hoje já perdemos aqui o senso das coisas. Ou até mesmo dentro da igreja, a igreja primitiva, ela que era realmente cristã, os verdadeiros mártires estavam lá, né? Quanto mais próximo da época do Pentecostes, mais cristão eram as pessoas. Tem uma certa realidade tudo isso, porém o caráter ambivalente, impermanente do tempo nos implica no seguinte, que até mesmo naquela época era assim, até mesmo naquela época nós éramos pressionados por essa tensão. Ela não passou a existir agora, ela sempre existiu. Por quê? Porque o fracasso em nossas vidas é uma espécie de lei. Isso vale para todos os âmbitos, âmbito pessoal, individual, coletivo, espiritual, prático, coletivo, espiritual, prático, dentro do corpo da igreja, fora dele. O fracasso parece ser uma lei histórica.
sempre há alguma coisa dando errado, certo? Você vê os textos históricos, dentro das façanhas dos heróis, tudo, existe o que? Um mar em volta de desgraças, né? As histórias mais interessantes são as tragédias, né? Vide aí os noticiários do dia a dia. Porém, nem tudo são lágrimas, né? Dentro desse drama todo da história humana e da história pessoal, dos sofrimentos e das angústias e do fracasso, nós temos que ter certeza, dentro da ideia de uma teologia da história, né, que é, vamos dizer, o ponto de vista mais salutar pelo qual nós possamos lançar nosso olhar para a história, nós temos que ter a fé de que o plano divino se desenrola e avança silenciosamente até a sua consumação nisto, nesta ambivalência. Não é que nela há dois princípios, o mal e o bem, agindo e lutando, se degladiando, né, maniqueisticamente, a fim de que tudo fique equilibrado. Não. Há um plano divino se desenrolando a partir dessas desgraças, a partir até mesmo da dinâmica maligna que há no mundo, né? Como se fosse aquele Deus romano lá, Janus, né? Um Deus de duas faces. A história em que nós estamos participando agora, tanto individualmente quanto coletivamente, que são indissociáveis, né? São discriminados aqui por pensamento, a história ela é bifronte, certo? Nela estão tanto o avanço da cidade de Deus, né? Que é o progresso do corpo de Cristo, em vista de um sentido final de salvação, e a própria degradação da cidade terrestre, a degradação temporal, né? O fluxo de nascimento e morte, como nós vemos no mundo natural. Então, há uma dinâmica interna aí, né? Não só da providência divina, que comanda tudo, né? Que comanda não como uma aplicação mecânica, estática, né? De uma lei, de um processo, mas dentro de uma teatralidade divina, como se fosse uma pedagogia, como se fosse um romance, como se fosse uma peça que vai se desenrolando até um culminar, né? Até um final assim espetacular, certo? Mas dentro desse processo há esta dinâmica maligna, que é a dinâmica do pecado. O mal ele não é positivo como o bem. O mal ele não é uma coisa, ele é uma ausência, certo? Ele é um nada, certo? Mas é um nada que está, vamos dizer, dependente de um ser para que ele possa, né, fazer parte da existência. Então, o pecado, a dinâmica do pecado, ela não rivaliza com a dinâmica divina da história da salvação. Ela não rivaliza com a cidade de Deus. A cidade terrestre não rivaliza com a cidade de Deus no mesmo plano. Ela é, como o pecado, né, uma ausência, como o mal. Uma ausência. A cidade terrestre é uma ausência. E uma ausência de amor. É uma degradação, né? É uma espécie de morte por uma falta de um amor adequado. Então, a falta de um amor adequado dentro do plano da história é o que faz a gente estar inserido dentro da cidade terrestre, certo? E toda a literatura antiga, né, faz menção a essa, vamos dizer, presença maligna no mundo. Você vê em Homero, você vê naqueles atores do mundo antigo, e você vai encontrar isso. Olha, o mal está aqui. E muitas das vezes o mal é o que mais aparece, o bem é uma exceção.
Mas isso faz parte, né, de uma espécie de mistério, certo? Até porque não há uma simetria perfeita, né, como diz o Henri Marrou no livro, entre o progresso da cidade de Deus, né, que é o corpo do Cristo, e a degradação da cidade terrestre, a queda da cidade terrestre, a morte, o mal, etc. Não há uma equivalência entre as duas coisas, uma simetria, certo? A ponto de que no fim do mundo, né, vai estar lá as duas equilibradinhas uma do lado da outra e de repente elas vão entrar em choque e vai ser revelado ali, né? Jesus vai voltar e falar assim, vamos ver se eu vou encontrar fé sobre a terra. Ah, encontrei só desse lado, do outro não. Não há essa simetria. A presença do mal vai estar presente até o fim do mundo, certo? Por quê? Porque o mal depende do coração. O mal depende de um amor, seja um amor à coisa certa, seja um amor à coisa errada. Por isso, no fim do mundo, né, por exemplo, quem estiver lá presente, um sujeito de olhar empírico, né, como, sei lá, um historiador normal aí, um filósofo da história, vai olhar e para ele tudo aquilo vai parecer o quê? A história humana é uma história de fracasso. Por quê? Porque no fim aqui, tudo se foi, uma tragédia. E de fato parecerá no fim da história, segundo consta, né, a linguagem simbólica do Apocalipse e das profecias, que o fim do mundo será realmente haverá um evento a nível universal, um cataclismo, um evento realmente dramático, certo? Mas o ponto central aqui disso que eu estou falando é o seguinte: a história e o tempo, né, se apresentam como uma dimensão onde tanto a providência divina quanto a loucura do mal, né, estão presentes, porém não no mesmo sentido, não no mesmo estatuto, né? Deus, a única coisa que é realmente aí, que é de fato, que tem realidade, vamos dizer, plena, é a cidade de Deus. A cidade terrestre, ela sempre tem uma realidade claudicante, caduca e vazia, né? E a dinâmica do mal é justamente, né, servir de alguma forma para os desígnios da construção da cidade de Deus. Então, mesmo quando algo de muito ruim acontece para a igreja, muito ruim acontece para alguém que é piedoso ou santo, aquele mal, que é parte da dinâmica do mal, que não é equivalente, não é simétrico, não é um princípio que rivaliza com o outro, mas sim uma ausência do princípio, do único princípio que é o bem, né? Este mal, ele tem uma dinâmica, né? Ele sempre apresenta ali um ciclo, mas a autoridade divina da cidade de Deus, a providência divina nas ações, nos acontecimentos, ela não é um ciclo, ela é sempre novidades, 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 e revelações, 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 e progressões, 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 até o seu fim último e absoluto. E nisso reside o mistério da história. O mistério é a consequência direta da ambivalência do tempo e da história, certo? Porque ele supõe uma participação no próprio conhecimento divino, ou seja, na revelação. Então, antes da gente querer saber tudo sobre o fim da história, sobre o fim do mundo, sobre o sentido espiritual dos acontecimentos, antes da gente querer essas coisas, nós devemos aceitar outra, que é o mistério. Porque, como diz lá nos Evangelhos, como diz lá na Sagrada Escritura, agora nós vemos meio que como por um espelho, obscuramente, mas no fim, seja no fim particular ou no fim universal, veremos como as coisas são de fato, como elas são de fato.
A fé, embora nos dê um conhecimento parcial, ela nos dá um conhecimento daquilo que nos foi revelado. Então, é o mesmo que dizer que o conhecimento que nos foi revelado, e nós conhecemos parcialmente pela fé, é mais do que o suficiente para nós atingirmos o nosso fim. Nós vemos que sobre o fim, ninguém sabe a hora, o dia, o local, nem o próprio Cristo. Não porque a ciência do Cristo era limitada. Olha, o Cristo ele sabia tudo, menos isso. Não. Ninguém sabe a hora, nem o Cristo, porque a nossa inteligência, a nossa ciência, né? Nós, enquanto tal, somos ontologicamente inaptos para saber essas coisas. Elas transcendem até mesmo o que a fé pode nos mostrar. O que a fé nos mostra é o seguinte: haverá objetivamente algo no fim da história, tanto na história particular, da nossa morte individual, quanto no fim da história universal, no fim do mundo, a parousia, o Apocalipse. Então, o objetivo da história, ele é claro pela fé, certo? Claro, sem os detalhes, sem os meios pelos quais aquilo vai acontecer, sem as vias, mas é uma imagem, não um conceito, é uma imagem pelo qual nós podemos ter acesso a esse objetivo, de que ele vai se realizar, mesmo sem saber quando ou como. Então, o mistério da história é o mistério de um conhecimento, de seu objetivo, de que algo realmente irá acontecer, né? Um conhecimento limitado pela obscuridade da fé, mas ontologicamente suficiente para que nós possamos nos realizar, ou seja, para que nós possamos encontrar o sentido da nossa existência, ou da existência histórica, que é a salvação. E, enfim, entrar dentro desse mecanismo de progresso real, verdadeiro, que é a cidade de Deus, o corpo do Cristo, ou a igreja tomada no seu sentido tríptico, né? Padecente, triunfante, e a igreja visível aqui presente, né? Tanto o pessoal que está no purgatório, quanto o pessoal que já está lá no céu santificado, e nós que estamos aqui entre uma coisa e outra, ainda correndo um risco danado de ir para o inferno. Então a gente pode compreender por que esse conhecimento nos é vedado, vamos dizer assim, né? O conhecimento do fim nos é vedado. Por quê? Porque a realidade mais profunda da história, né, é o crescimento do Cristo. E o crescimento do Cristo, o corpo do Cristo, aliás, é algo que está na ordem da experiência sensível, gente. A gente não pode observar isso com o nosso aparato sensorial, psicofísico. Nós só podemos crer nisso. Isso é o suficiente. Crer para ver. Ver a imagem suficiente do objetivo da história. Porque a verdadeira história é invisível, ela está situada em outro plano, né? Então, só escatologicamente nós podemos nos dar conta da nossa participação dentro desse movimento ascendente da salvação. Embora não baste saber disso, olha, eu sei que a história é espiritual, isso já basta, né? Tal, vai ter um fim. Não. Por quê? A gente não sabe de qual cidade nós pertencemos, a qual cidade nós pertencemos. Você sabe se você é da cidade de Deus ou da cidade terrestre? Porque, segundo diz Agostinho, elas são visíveis enquanto aparência, invisíveis enquanto valor. Porque somente no dia do juízo
no dia do fim do mundo, ou no dia do fim da nossa vida particular, da nossa história particular, individual, que nós saberemos em qual cidade nós habitamos. Espero que todos nós estejamos na cidade de Deus, que a outra, se a gente estiver na outra, nós cairemos no fogo do inferno. E isso é o importante nas questões históricas, no fim das contas, ou pelo menos de filosofia da história, que seja purificada pela teologia, certo? Nós não sabemos em qual cidade habitamos, mas nós sabemos que existem santos no mundo, e eles que dão, o princípio de coesão para o próprio mundo, como a alma dá o princípio de coesão para o corpo. O corpo sem alma, o corpo se desfaz, apodrece. Da mesma forma, que nós não podemos saber com máxima certeza quem é santo, quem não é, quem está na cidade de Deus, quem não está, nós não podemos julgar essas coisas. Isso é temerário. Então, o detalhe íntimo da história, que é quem é santo, quem não é, eu sou santo, eu não sou, como vou terminar minha vida, santamente ou não? O papel preciso dessas coisas, logo, de cada acontecimento, o que significa cada acontecimento, aconteceu tal coisa, aconteceu tal outra, lá atrás, hoje, depois de um tempo aconteceu outras coisas, isso são coisas impenetráveis, porque isto faz parte dos caminhos de Deus, o modo como Deus opera no mundo, inclusive se beneficiando, fazendo surgir, brotar coisas novas e boas do próprio mal. Então nós não vamos conseguir entender o sentido preciso de cada acontecimento da história, se aquilo ali foi um evento santo, se não foi, alguns tudo bem, mas mesmo assim precisão nunca teremos, ainda mais na relação íntima de uma alma, vamos dizer, quem que é santo, quem não é. Que a dinâmica do mal, ela está presente, então às vezes ela é uma ocasião para concretizar uma vontade divina. Então aquele sujeito que às vezes julga mal, ele não é tão mal assim, às vezes aquele que a gente julga bom, às vezes ele não é tão bom assim, às vezes uma situação ruim, um acontecimento ruim, às vezes ele é ruim, sim, ele é ruim, mas dentro do fluxo do sentido desse progresso, do sentido da história, pode fazer parte de um plano divino, pode, não faz parte do plano divino, é assim que tem que ser compreendido as tragédias, os males, as dificuldades, os fracassos. Então a imagem das duas cidades, ela é a mais perfeita para a gente compreender o fluxo histórico, o sentido da história, ou a história enquanto uma coisa universal, certo? E, porém, ela não deve ser apenas critérios de distinção, elas têm que ser compreendidas a nível de suas relações mais complexas, ou seja, ao nível de como elas estão, por exemplo, entrelaçadas, mescladas. Não é só falar assim, tá bom, existe ali cidade de Deus, cidade dos homens, então temos que ir para a cidade. Não, essas distinções são iniciais. No fundo elas querem te levar a uma compreensão mais profunda, que são das suas relações complexas. Porque as duas estão tão mescladas que elas são impossíveis de separar, até mesmo com o pensamento. Haja visto o fato de que você não pode dizer quem é da cidade de Deus, quem não é. Mesmo o sujeito estando na igreja, você não pode dizer, você não sabe. E mesmo ele estando fora da igreja, você também não sabe. Absolutamente, precisamente. Então isso é a base da ambivalência da história. A incerteza, que só pode ser sanada pela fé. Então, em vez de você ficar querendo ter certeza dessas coisas, você tem que ter fé. Então essa noção,
essa noção da mescla entre as duas cidades é um dos princípios fundamentais da teologia cristã da história. Se reduzem ao símbolo do trigo e do joio, certo? Onde o campo é o mundo, é o tempo, é a história, o trigo é uma cidade, é um amor de Deus, e o joio a outra cidade, o amor de si. Então, o mundo é um objeto de amor, que imita a Deus por ser sua criação. E muitos se enganam e passam a amar esse campo e não ao Criador do campo, certo? E a separação do trigo e do joio já está dito lá, ó, só virá no fim do tempo, no fim da história, no fim da sua vida, ou no fim do mundo, onde não haverá mais ambivalência. Então a ambivalência da história só cessa no fim do mundo ou no fim da sua vida. Então, por essa razão, nenhuma filosofia da história pode lançar um juízo concreto, absoluto, sobre o alcance definitivo de um só acontecimento, quanto mais do sentido total da história. Isso é matéria de fé. E matéria de fé é função da teologia da história. E mesmo ela tem esse alcance bastante reduzido por conta da obscuridade da fé. Isso equivale a dizer que só temos acesso a um símbolo aproximativo suficiente da própria história e da sua consumação ou sentido. Certo? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, né? Então, esses foram os 3 princípios que a gente resolveu trabalhar aqui dentro dessa breve série. Claro que pode ser explorados muito mais profundidade aí em estudos posteriores, né, na nossa formação, inclusive. Tudo isso tem fundamental importância, certo? Então, espero que tenha ficado minimamente compreensível a todos. Para mim, né, dando esta aula, ficou ainda mais. Então, agradeço a todos. Leiam um livro, A Teologia da História, livro excelente, espetacular. E até a próxima. Valeu!